Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Ok. Boa tarde, pessoal. Estão conseguindo ouvir? Boa tarde. Vamos iniciar então, tá bom? Então, Tiago deu início à abertura, né? Falando da temática. Eu me chamo Françoise, sou apoiadora da Diretoria da Atenção Básica, trabalho numa equipe de apoio institucional e também atuo na tutoria do curso de apoio matricial da Fiocruz. Como tutora desde 2014, né, nas turmas de 2014, 2016 e agora em 2019. Então, assim, a gente vai dar início à discussão, lembrando que esse tema dessa web palestra, ferramentas práticas e intervenções compartilhadas no NASF-AB, ela tem relação direta com o curso. Então, eu vou focar especificamente numa unidade de aprendizagem do curso e no modo como são trabalhadas as discussões relacionadas a essas ferramentas de cuidado compartilhado, ok? Juliana, como é que muda aqui? Ah, tá, aqui apareceu. Já vi aqui, já vi. Então, a gente vai iniciar lembrando que essa apresentação, ela tem um uso autorizado pelo curso, né, NASF, pela Escola Nacional de Saúde Pública, pela Fiocruz, que permitiu justamente por ser uma discussão que permeia o curso, então estão envolvidos um quantitativo de educandos. Entretanto, o Estado da Bahia optou por estar utilizando da ferramenta da web palestra para estar explanando e envolvendo outros atores interessados na discussão. Bom, aí eu acho que é interessante a gente fazer um resgate do objetivo do curso. O curso ele tem alguns objetivos que estão relacionados a uma mobilização de atores para o processo de reflexão, problematização e qualificação da atenção básica. Então, ele se classifica enquanto um curso movimento. Um curso que tem uma perspectiva de mobilizar atores localizados nos municípios, especificamente profissionais NASF, com o objetivo de mobilizar a partir de alguns dispositivos, algumas ferramentas, algumas microintervenções que estão dentro do arcabouço da proposta metodológica do curso. Um outro objetivo seria apoiar e ofertar ferramentas para a implantação e implementação dos NASFs-AB, além de gerar reflexão sobre o processo de trabalho em equipe no âmbito da atenção básica, porque o curso de apoio matricial ele é todo focado na atenção básica, dá ênfase à atenção básica. Avançar na concretização das práticas de apoio matricial no âmbito da atenção básica, fomentar intervenções pactuadas e contextualizadas nos territórios das equipes de apoio pelo NASF, e formar educandos multiplicadores para a realização do trabalho nos NASFs, incorporando e ampliando o apoio matricial na atenção básica. Então, assim, tem um cunho aí de mobilizar atores, não apenas formar profissionais que atuam nos NASFs, mas também possibilitar que esses atores possam exercitar um papel de multiplicação das propostas de intervenção de cada unidade de aprendizagem do curso. O público-alvo desse curso, ele basicamente prioriza, né, profissionais que estão atuando nas equipes de NASF AB tipo 1, 2 ou 3, mas pode vir a incluir gestores, coordenadores de atenção básica, apoiadores institucionais, técnicos, né, da atenção básica e outros profissionais da rede de atenção. Inclusive, é interessante destacar que na primeira oferta desse curso contemplou, né, equipes de gestores, coordenadores de municípios no âmbito da atenção básica, representantes de trabalhadores que atuam na rede de atenção, CAPS, né, Sereste, enfim. O número de webs que estão previstas para esse ciclo de 2019 relacionadas ao curso do apoio são 4. Então, nós estamos executando agora a segunda web palestra relacionada ao curso, ok?
As temáticas previstas dentro da web, primeiro, a web que aconteceu, a primeira, né, que abriu esse ciclo, foi realizada no dia 19 de março, por Elisa, que também é tutora do curso de apoio matricial, onde ela abordou a questão da implantação dos NASFs, do planejamento, a organização e pactuação inicial do trabalho do NASF junto às equipes de referência e gestão local. E essa web da Agora vai abordar ferramentas, práticas e intervenções compartilhadas. Com certeza não teríamos condições de estar abordando todas as ferramentas de cuidado compartilhado, mas o curso ele deu ênfase e priorizou a consulta compartilhada, o projeto terapêutico singular em equipe e o trabalho com grupos. Então, há uma priorização dessas 3 ferramentas para que se desenvolva o processo, se dispare o processo formativo. A Web 3 vai ter um foco relacionado à gestão do cuidado em rede, então é focada nas redes de atenção, envolvendo aí outros serviços que compõem essa rede. E a Web 4 vai estar focando em monitoramento e avaliação do processo de trabalho, mais especificamente dentro do processo de trabalho do NASF. Né? Isso é o bojo que se configura, e cada web dessa configura-se em unidades de aprendizagem. Né? Então, a gente está na terceira oferta desse curso de apoio matricial. E aí é interessante fazer um resgate no que se refere ao papel da atenção básica, ao que é a atenção básica dentro desse contexto, dessa conjuntura, né? E a PNAB, né, a Política Nacional da Atenção Básica de 2017, traz a atenção básica como sendo um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada por uma equipe multiprofissional. Então, a gente precisa ter o entendimento de que o conjunto dessas ações ela deve ser desenvolvida por equipes multiprofissionais. E aí a gente tem já as equipes de saúde da família, né, as equipes de saúde bucal e entra aí as equipes de NASF, né, dirigidas a uma população em território definido sobre as quais as equipes assumem a responsabilidade sanitária. E aí, trazendo um resgate também da função, né, desses NASFs, com a nova PNAB, os NASFs mudaram, né, o NASF mudou a sigla para Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica, NASF-AB. Por que o motivo, né, dessa mudança? E a gente até houve esses questionamentos no momento da publicação da política, mas é interessante destacar que, para além das equipes de saúde da família, as equipes de NASF passam agora a assumir uma responsabilização para as equipes de atenção básica, que não são as equipes de saúde da família implantadas, né? Então, a responsabilidade vai para além das equipes de saúde da família, envolve também a atenção básica pelo território e usuários, produzindo uma responsabilidade mútua pelo cuidado. Os NASFs-AB, eles devem ampliar o escopo das ações de atenção básica e contribuir para o aumento da resolubilidade da atenção básica, além de poder aumentar a capacidade de análise e de intervenções sobre problemas e necessidades de saúde, tanto no nível de termos clínicos como sanitários, integrando assim os diferentes núcleos profissionais que compõem a atenção básica. Então, fazendo esse resgate, aí a gente entra em alguns conceitos relevantes para permear essa discussão, de que a gente não pode deixar de discutir o papel, né, a definição de campo e de núcleo nesse contexto, que acaba muitas vezes os trabalhadores tendo uma dificuldade em distinguir dentro das atribuições das funções que exercem no território, que funções, né, que atribuições, que atividades são de campo, que atividades são de núcleo. E aí o campo, ele é o espaço da comunicação entre esses saberes e núcleos profissionais, não se constituindo na forma de território específico de um profissional ou disciplina, mas no território amplo das práticas dos profissionais que atuam no campo da saúde coletiva. Então, seria uma mescla das ações dessas diversas categorias profissionais que compõem o NASF, numa perspectiva de visão mais ampliada, de uma ação mais ampliada, né, de saúde coletiva, onde aí você vai trabalhar em cima de um diagnóstico, de um perfil epidemiológico e traçar ações, estratégias de cunho mais ampliado, de cunho mais macro, né?
Já o núcleo, ele significa a área de saber e prática profissional, né? Nele há uma concentração de saberes e práticas que compõem um gênero profissional ou disciplinar, que aí são os núcleos de psicologia, os núcleos de fisioterapia, de farmácia, de nutrição, né, e das demais categorias profissionais que compõem as equipes de NASF. Além desse conceito, é interessante a gente trazer mesmo, né, na figura de Gastão Wagner, que traz esse referencial forte, né, nos artigos, o que é o apoio matricial é a clínica ampliada, que isso fica muitas vezes confuso na compreensão prática, né? Em que momento se eu estou exercendo o matriciamento, em que momento se eu exercito a clínica ampliada na minha prática cotidiana, né? No meu processo de trabalho enquanto equipe de NASF. E aí o apoio matricial, que é o matriciamento, ele é uma forma de trabalho colaborativo com pelo menos duas dimensões. Então existe a dimensão que é técnico-pedagógica e existe a dimensão que é clínico-assistencial. E muitas vezes os profissionais acabam, né, no processo, quando a gente chega aos territórios e acompanha essas ações, a gente vê uma ênfase muito grande às ações de dimensão clínico-assistencial, né? Por meio desse matriciamento, são construídos arranjos de processo de trabalho em que o profissional ou a equipe que matricia ajuda a ampliar a capacidade de cuidar das equipes de referência. Então, o matriciamento possibilita um arcabouço de amplitude nessas ofertas, na resolubilidade das situações que chegam no território. Então, com o matriciamento, a gente tem condições de possibilitar troca entre esses profissionais, porque a atividade de matriciamento pressupõe o encontro entre esses profissionais, entre os profissionais da equipe de NASF, entre a equipe de NASF, equipe de saúde da família, equipe de saúde bucal, ou então com outros profissionais de rede, porque o matriciamento não se restringe apenas à atenção básica, né? Já a clínica ampliada, ela é uma proposta de construção da clínica, pautada na visão do sujeito sobre seus aspectos biológicos, psíquicos e sociais, né? Objetiva a compreendê-lo em sua singularidade e contexto, né? E opõe-se à prática da clínica focada na queixa-conduta ou clínica degradada. Então, a clínica ampliada é você ir para além só da queixa-conduta do usuário, do que ele traz ali na discussão, e você partir para um olhar, né, integrado, numa perspectiva multiprofissional, onde você vai buscar ampliar a clínica para que garanta uma melhor intervenção sobre a situação de saúde daquele usuário, daquela família, daquela comunidade. Bom, aí é interessante a gente trazer um pouco do NASF, de alguns dados que o Ministério da Saúde, o Departamento da Atenção Básica, consolidou, né, relacionado ao último ciclo do PEMAC, ao terceiro ciclo. Foram dados que nesse momento eles publicaram como preliminares, embora a gente já tenha resultados, né, oficiais desse terceiro ciclo do PEMAC. Onde foram feitos alguns questionamentos, né? E aí, aqui a gente traz um pouco dessa correlação entre o segundo e o terceiro ciclo. E aí, trazer um pouco das atividades que acontecem a partir da pactuação com o NASF. E aí, a gente observa atividades de educação em saúde com algo que a gente até então não havia o registro no segundo ciclo, mas no terceiro a gente percebe que 93% das equipes referem a executar ações de educação em saúde, que são os grupos, né, educativos, temáticos, as atividades de palestras, enfim. Os atendimentos no âmbito domiciliar, que cresceram, né, entre um ciclo e outro, onde os profissionais agora eles já enxergam com mais clareza que é uma forma de atuação, né, na perspectiva da clínica ampliada também no domicílio. Os atendimentos individuais, onde a gente percebe também um crescente, as consultas compartilhadas, que até então tinha-se uma dificuldade grande, os profissionais apresentavam dificuldade na execução do compartilhamento por meio de consulta, né? Até porque muitas vezes há uma resistência por parte de alguns profissionais das equipes de saúde da família, da equipe mínima, né, de referência, em realizar mesmo o compartilhamento por meio de consultas, né? Não saber lidar com essa questão da discussão. Aí a análise das solicitações de apoio, definição de critérios, alinhamento para a priorização de casos e educação permanente com as equipes de saúde da família. Porque quando a gente para e analisa a dimensão
técnico-pedagógica, está aí as ações de educação permanente, que podem ser as reuniões de matriciamento, podem ser as discussões de casos clínicos que desencadeiam os processos de educação permanente entre as equipes, né? E também a análise dos casos em andamento e concluídos pelo NASF, né? Que no segundo ciclo não houve registro e a gente apresenta em 2000 no terceiro ciclo 79%. Atividades que acontecem a partir da pactuação com o NASF, e aí a gente já observa que já acontecem um quantitativo de atividades, né? Grupos terapêuticos, discussões sobre o processo de trabalho, articulação com outros setores, isso já se torna uma coisa mais frequente, mais presente no terceiro ciclo, ações de vigilância em saúde, né? A gestão dos encaminhamentos e listas de espera, e aí a gente vem aí trazendo ênfase à questão do PTS, que teve até uma pequena queda, né, nesse registro, no segundo ciclo 69%, no terceiro 66%, né, talvez por uma dificuldade na executabilidade mesmo do PTS, por ser uma ferramenta que de fato envolve a discussão de casos mais complexos, né, do território, e muitas vezes nem todos os profissionais conseguem, né, dar conta da dimensão que o PTS toma, né, que extrapola muitas vezes o campo da saúde, né? Enfim, aí traz assim alguns resultados para a gente perceber, né, o quanto tem, isso já aparece, né, nos resultados do PEMAC. E aí a gente volta agora para a questão da discussão das unidades de aprendizagem. E aí o curso, ele traz 4 unidades de aprendizagem, e as unidades desse curso, eles são pautadas numa tríade pedagógica. Então, a proposta metodológica do curso de apoio matricial na atenção básica, ela se pauta numa tríade, e essa tríade ela é composta por um dispositivo disparador, uma microintervenção contextualizada e uma oferta de ferramentas para ação. Essa é a tríade que aparece em todos os momentos do curso, certo? E aí a gente abre aí um pouco o entendimento do que seria esse dispositivo, porque o curso, como ele se classifica enquanto um curso movimento, ele vem inicialmente disparando, né? Então, o dispositivo disparador é aquilo que vai disparar um processo de mobilização efetivo, subjetiva, de problematização e reflexão entre os educandos e os trabalhadores. E aí eu trago educandos porque tem realmente o público dos educandos do curso, mas para além de quem está, né, não está, no caso, inserido no curso, são os trabalhadores do NASF, né, das equipes de referência, que podem ter acesso a esse material e podem estar disparando essas ações nos seus territórios, mesmo não estando inseridos enquanto educandos, né, do curso. E o que seriam esses disparadores, né, esses dispositivos disparadores? Esses dispositivos, eles são desenvolvidos nos momentos presenciais do curso, né, onde os educandos, eles partem de uma discussão de um caso, uma situação problema, um vídeo, um relato de experiência, um relato de práticas, uma vivência a partir de uma dramatização e de imagens. Esses são os exemplos de dispositivos disparadores que existem no caminhar do curso e que levam a essa mobilização desse educando, desses trabalhadores, para iniciar o processo de reflexão crítica, né? E aí a gente entra na microintervenção contextualizada, que é o segundo elemento dessa tríade pedagógica. A microintervenção contextualizada, ela é uma ação na realidade de trabalho desse educando, desse trabalhador. Se são desencadeadas ou reforçadas com base no processamento de um dispositivo disparador. Então, num primeiro momento, o profissional, o trabalhador, vivencia o dispositivo disparador no presencial e, em seguida, ele vai para o território, para o local do processo de trabalho dele, inserido no município, desenvolver uma microintervenção contextualizada. E o que é que se espera com essa microintervenção? É disparar realmente desdobramentos no cotidiano desse educando trabalhador, ativando outros atores, e aí são outros profissionais, são os profissionais da equipe de saúde da família, da saúde bucal, da gestão da atenção básica, né, da rede.
e promover um compartilhamento da construção dessas microintervenções com esses atores. Então, são tarefas que são dadas pelo curso, mas que têm um caráter de mobilizar para transformar a realidade dessas equipes no local onde elas atuam. Então, uma microintervenção ela também pode vir a funcionar como um dispositivo disparador de processos na realidade desse educando. Então, apesar de, pensando sobre o cunho pedagógico do curso, o olhar acadêmico, a gente ter que estabelecer essa diferenciação entre o que é um dispositivo disparador, uma microintervenção contextualizada em uma oferta de ferramentas, para o educando, que também é trabalhador do município, ele se vê numa situação onde ele vai desenvolver uma microintervenção, só que aquela microintervenção passa a ter um caráter de dispositivo disparador de processos, de reflexões, de processos de construções, de desconstruções, né? Que é o que acontece quando ele vai discutir agenda, quando ele vai discutir pactos e fluxos de trabalho com a equipe, que foi a abordagem da web palestra anterior, feita por Elisa, né? E nessa especificamente focando nas 3 ferramentas prioritárias. E aí, a microintervenção contextualizada, ela precisa ser acompanhada de uma conversa, de um nível de negociação, de pactuação, de construção e intervenção conjunta com outros atores que fazem parte da realidade deste educando, deste trabalhador. E aí ela precisa ser uma microintervenção que precisa ter factibilidade, ela tem que ser factível de execução, né? Ela tem que ser efetiva, ela tem que produzir resultados, ela tem que ter capacidade de produzir transformação daquela realidade. E tem que fazer sentido para o trabalho. Então, faz sentido para o trabalhador pensar essa microintervenção contextualizada, desenvolvê-la no território onde ele atua. Então, as microintervenções contextualizadas pensadas no curso têm essa característica de desenvolver um caráter de factibilidade, efetividade e sentido para o trabalho. E a oferta de ferramentas para ação, que é o terceiro elemento, né, da tríade pedagógica, que é um repertório de ferramentas para ação, um repertório de ferramentas e materiais que são disponibilizados pelo curso, ou então pelo grupo de educandos. Então, os educandos também podem ofertar ferramentas para qualificar o desenvolvimento das microintervenções, né, que trazem nas suas bagagens suas experiências. Então, podem ser textos, roteiros, relatos, né, de experiência, artigos publicados, quadros esquemáticos, documentos normativos oficiais, como portarias, notas técnicas, o que vem a auxiliar na discussão e no desenvolvimento da microintervenção contextualizada, são classificadas como oferta de ferramentas para ação, ok? E aí, a gente traz assim um ponto de relevância que eu acho que é importante destacar, é que esse curso de apoio matricial, ele, na sua conformidade, na sua proposta pedagógica, né, metodológica, ele não se estrutura tomando por base a exposição de educandos a conteúdos teóricos a priori. Então, o conteúdo não é um curso conteudista, onde se abordam basicamente teorias, artigos, discussão de textos, capítulos de livros, enfim. Ele tem um processo de aprendizagem voltado para a vivência de dispositivos. Então, são dispositivos vivenciais que são os disparadores do processo de aprendizagem desses educandos do curso, né? E aí eles vão usando da oferta de ferramentas, que são esses arcabouços teóricos, os conteúdos teóricos, que vão qualificando a vivência dele por meio do dispositivo disparador e da microintervenção contextualizada que acontece no território onde ele atua, né, na equipe de NASF. E aí, voltando para a questão da unidade de aprendizagem 2, ela foca basicamente nas ferramentas, nas práticas e nas intervenções compartilhadas, né? E aí, especificamente, consulta compartilhada, o projeto terapêutico singular, conhecido PTS, e o trabalho com grupos. E o que é que se espera com essa unidade, né? O que se espera é que a gente possibilite que esses educandos, né, que esses trabalhadores conheçam essas ferramentas, vivenciem algumas dessas ferramentas, saibam manejá-las, né, no desenvolvimento, né, cotidiano lá no serviço, no trabalho, né, vivo em ato, e aprofundem algumas dessas ferramentas, né, qualifiquem a execução dessas ferramentas no exercício lá
do território, do processo de trabalho desse educando trabalhador, né? Com vistas a quê? A qualificar, a promover um cuidado compartilhado em saúde, onde a gente possibilite, por meio dessas prioritárias ferramentas aí, qualificar o cuidado ofertado aos usuários. E aí aqui é uma imagem que tem no caderno, né? O caderno do curso. O curso ele tem um caderno do educando, que é um caderno completo, um caderno que tem muita informação, rico, né? Inclusive em discussões prévias antes da execução das atividades. E aí nesse momento, né? Porque essa unidade 2 ela é composta por 4 momentos. O momento 4 é a consulta compartilhada, onde a gente dispara a discussão, né, dessa ferramenta de cuidado. E aí a gente traz um pouco da discussão da consulta compartilhada, né? Ela incide sobre uma questão da ação mais clínica direta com esses usuários e os membros da equipe, promovendo apoio do NASF-AB, tanto no âmbito clínico, assistencial, quanto também no âmbito técnico-pedagógico. Mas para o desenvolvimento de consulta compartilhada, a gente sabe que é necessário desenvolver, né, buscar aprimorar algumas habilidades no sentido da comunicação, né, as habilidades atitudinais, a capacidade de iniciativa, de percepção dos graus de autonomia dos profissionais, bem como construção de desdobramentos desse cuidado, porque muitas vezes uma consulta compartilhada ela vai gerar desdobramentos outros, né, de inserção desse usuário em algum grupo, de encaminhamento dele para uma rede, né, da atenção à saúde do município, e muitas vezes o acompanhamento também dos demais membros da equipe, né, por uma consulta clínica ou por inserção em alguma outra ação específica. Ou muitas vezes pode se desdobrar até numa configuração de uma conformação de um PTS, né? E aí o dispositivo disparador desse momento 4 da consulta compartilhada, que é dado para o curso, para esse educando do curso, é a simulação de uma consulta compartilhada entre o profissional do NASF-AB e o profissional de referência da equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família, a partir da descrição de 2 situações ofertadas. Então, o módulo do curso ele oferta 2 situações e no momento presencial do curso, os educandos eles vão simular o desenvolvimento de uma consulta compartilhada, né, envolvendo profissionais de equipe NASF e equipe de saúde da família, né, equipe de referência. E aí, a partir dali, ele vai desenvolver a consulta, vai operacionalizar a ferramenta de cuidado numa perspectiva de uma dramatização a partir de uma situação ofertada, já prévia pelo curso. E aí está aqui a tríade pedagógica do momento 4. Então, esse momento que se volta à discussão da consulta compartilhada, inicia-se com o dispositivo disparador, onde você tem a simulação de uma consulta compartilhada entre NASF e equipe de referência, a equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família. Aí ele vai para o território, né, após a vivência desse dispositivo disparador no espaço do momento presencial. O educando, o trabalhador, vai para a microintervenção contextualizada, operacionalizar a realização de consultas compartilhadas no território de atuação. Então, ele vai para o seu município, volta-se para a sua equipe e a proposta de atividade é a realização dessas consultas, né? No caso dos educandos que estão inseridos no curso, essa discussão de como se deu a realização dessa consulta, como foi, quais foram os desdobramentos, as reflexões que foram feitas, elas se dão num ambiente virtual de aprendizagem, que no caso da Fiocruz é o VIASC, né? Já para os profissionais que têm um interesse em usar dessa ferramenta, né, dessa metodologia para qualificar o seu processo de trabalho, a gente entende que o espaço de estar discutindo são os momentos de encontro, de reunião entre as equipes. Equipe NASF e Saúde da Família. Então, trazer a vivência, né, dessa consulta compartilhada e colocar ela em análise no momento da reunião de equipe, ok? E como oferta de ferramentas para a ação, a gente traz um roteiro para a realização de consulta compartilhada aplicável ao NASF em várias áreas temáticas. É um quadro esquemático com etapas de uma consulta conjunta mais especificamente focada na área de saúde mental, na atenção primária. E aí, nesse slide seguinte, eu trago aqui a imagem do quadro que mostra a etapa
dessa consulta compartilhada de saúde mental na atenção primária, né? Onde a gente observa aí etapas que devem ser previamente observadas. Então, precisa-se ter um contato prévio entre essas equipes, né? Informar a equipe de referência o que é que vai ser feito, né? Chegar para a equipe de saúde da família e sinalizar, né, que essa consulta, quais são os objetivos dessa consulta, o que é que se quer com essa consulta, né? Compartilhar o planejamento dessa primeira consulta, como é que vai ser a abordagem inicial, quem vai dar seguimento, como vai ser o fechamento dessa consulta compartilhada junto ao usuário, né? Frisar a importância do caráter colaborativo e não a ideia de somente empurrar casos. Então, a gente tem que compreender que uma consulta compartilhada é uma corresponsabilização, né? Onde cada profissional, dentro do seu saber, do seu entendimento, vai trazer orientações, direcionamentos para aquele caso, e alguns desses direcionamentos precisam ser feitos de forma coletiva, conjunta, entre os profissionais envolvidos na consulta. Esclarecer que os matriciadores não irão simplesmente atender e sim trabalhar juntos. Então, precisa pensar previamente a execução dessa consulta compartilhada, né? A discussão antes do atendimento, então, discutir a situação em conjunto, de preferência com todos os profissionais envolvidos. Então, trazer minimamente o que é essa situação que está chegando para uma consulta compartilhada, para que todos tenham minimamente compreensão e não caiam de paraquedas lá no momento da consulta, né? Sem saber compreender algumas questões e ter elementos que vão facilitar o encaminhamento e o direcionamento, né? A explicação do modelo ao usuário, e aí precisa realmente colocar o usuário a par do que vai acontecer, né? E aí um membro da equipe de referência, preferencialmente, apresenta os profissionais, os matriciadores, e dá as explicações, informa ao usuário sobre o que vai acontecer, né? O que é que vai ser direcionado, orienta para que a equipe de referência continue, né, a mesma, e esclarece sobre outras formas de cuidado que podem ser recomendadas também. A solicitação de permissão, então é importante a gente ter o cuidado, né, de perguntar ao usuário, perguntar àquela família, né, se ela autoriza, né, a realização dessa conjunta de forma conjunta, né, a realização dessa consulta de forma conjunta. Que muitas vezes tem usuários que se sentem incomodados, né, não querem apenas a conversa, a consulta com o enfermeiro, ou com o profissional médico, ou com o profissional dentista, sem um outro profissional inserido ali no momento da consulta. Então, é preciso sondar desse usuário a permissão, né? Solicitar essa permissão. E a realização da consulta. Os profissionais da equipe iniciam a consulta e, se for o caso, posicionam-se fisicamente na sala ou no consultório onde ficam os condutores de uma consulta, né? Os matriciadores começam a participar ou a intervir paulatinamente, colocando-se mais como interconsultores do que como condutores da consulta. Então, é interessante identificar no momento da realização quem vai ser o condutor da consulta, né? E os outros vão ficar matriciando na medida em que forem sendo necessárias essas intervenções, certo? E aí, dando continuidade ao quadro, né, discussão de uma conduta compartilhada, como é que vai ser a condução, né? E aí tem que se cuidar para não discutir o caso na frente desse usuário. Então, em momento algum, está discutindo o caso perante ele, né? O matriciador procura saber qual é o modelo explicativo do matriciando para o problema e quais soluções ele vislumbra, corrigindo depois as imperfeições, né? A conduta ela não deve ser prescrita tão somente pelo matriciador, mas decidida dialogicamente pelos envolvidos, né? Então, precisa deixar claro para que não tenha uma mera prescrição, né? Quando a conduta do caso for proposta aos usuários, ela deve ser preferencialmente informada pela equipe de referência. Então, é importante que a equipe de referência, que é a equipe que tem o vínculo, né, que está ali no território, que comporta aquela área de abrangência onde esse usuário está, é que faça esse processo, né? Discutir condutas não medicamentosas sempre, mesmo quando for indicada ou solicitada a avaliação por um tratamento medicamentoso. Então, pensar as ações, né? Que condutas que dão ênfase às ações de promoção, às ações de prevenção, ações que envolvam outros olhares e que precisam ser valorizados no momento da consulta compartilhada, né? A organização da revisita do caso, que em geral a maioria dos pacientes só precisa de revisão em caso de falha terapêutica, né, quando envolve uma prescrição medicamentosa. Usuários com transtornos mentais mais graves e que a equipe deseja manter somente na atenção primária à saúde, ou que se recusam a ser tratados em cuidados especializados, devem ter revisões mais constantes. Então, muitas vezes o profissional ele quer continuar sendo acompanhado pela equipe de saúde da família, né, do território onde ele está vinculado, e aí é interessante que se reorganize como vai ser a revisão dessa consulta, né, compartilhada.
os encaminhamentos de um paciente à atenção secundária não impede que seu caso continue a ser visto e discutido no âmbito da atenção primária. Então, entender que o cuidado, ele vai continuar existindo, né? A continuidade desse acompanhamento, independente dele estar indo para um serviço da rede assistencial. E uma coisa relevante, bastante relevante, que é o registro das informações, né? É preciso que se registre como se deu essa consulta, quais foram as orientações dadas, os encaminhamentos, os direcionamentos, o que foi prescrito, né? O que foi conduzido junto a esse usuário. Bom, finaliza-se aí o momento 4, que se volta para a discussão da consulta compartilhada, e aí a gente entra num outro momento que é voltado para o projeto terapêutico singular. E aí a gente traz um pouquinho aqui do que seria esse projeto terapêutico. Isso aí é um fragmento do caderno 39, do caderno da atenção básica, né, o caderno do NASF, o caderno mais recente, né, de publicação do Ministério, onde ele traz que o projeto terapêutico ele é um instrumento de organização do cuidado em saúde, construído entre equipe e usuário, considerando as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Então, o PTS não dá para ser operacionalizado de uma forma ampla e para todas as situações. Precisa ter uma análise no nível de complexidade de cada situação. E quanto mais complexa, mais pertinente, mais cabe aí a execução da ferramenta do PTS, né? Então, no PTS, a identificação das necessidades de saúde, a discussão do diagnóstico, a definição do cuidado, elas são compartilhadas. E aí leva, dessa forma, a um aumento na eficácia desses tratamentos, na adesão desse usuário, né, na ampliação da comunicação, trazendo um fortalecimento dos vínculos e também porque possibilita uma corresponsabilização entre os sujeitos envolvidos no processo de construção e de execução desse projeto terapêutico. E aí o dispositivo disparador, né, desse momento 5 é a construção, né, de um projeto terapêutico singular, construindo um projeto terapêutico singular. Então, o educando, o trabalhador, ele vai vivenciar no momento presencial a construção de um PTS a partir da escolha de um dos 2 casos apresentados, podendo utilizar como orientação o roteiro sugerido. Então, o educando é apresentado a 2 casos e ele vai analisar qual dos casos ele vai utilizar para o desenvolvimento de uma proposta de PTS. Então, isso é feito no momento presencial. Esse é o dispositivo disparador relacionado ao PTS dentro do curso, né? E aí é ofertado a esse educando, a esse trabalhador, um quadro onde se apresenta aí a sugestão de um roteiro para a elaboração de PTS. Algumas pessoas talvez conheçam, né, que já tenham executado, mas o PTS ele segue, né, um passo a passo, segue algumas etapas que são importantes e que não podem ser desconsideradas, porque senão você acaba levando a falhas nesse processo de operacionalização e até do próprio monitoramento desse PTS, né? Então, é importante que se tenha um diagnóstico e análise, deve conter uma avaliação completa que considere a integralidade desses sujeitos, seus aspectos físicos, psíquicos, sociais, suas relações, né? Que possibilite uma conclusão a respeito do risco, do nível de vulnerabilidade, de resiliência e potencialidades dele. Deve tentar captar como o sujeito singular se produz diante de forças como as doenças, os desejos, os interesses, assim como também o trabalho, a cultura, a família. Esse usuário ele está trabalhando, como é a relação dele no âmbito familiar, as relações dele no âmbito do trabalho, os desejos, os interesses, o que é que ele acredita ou não, né? A definição das ações e metas, porque depois de realizados todo o olhar diagnóstico, de identificação daquela situação, as equipes elas desenvolvem PTS fazendo o quê? Elencando propostas, elencando um conjunto de ações e atividades de curto, médio e longo prazo, as quais serão discutidas e negociadas com o usuário. Então, assim, um ponto importante que precisa ser dito é que o PTS ele precisa ter a participação ativa desse usuário, dessa família, né, responsável ou pessoa próxima, para que haja a adesão, né, para que ele possa se envolver, né, no desenvolvimento e se tenha resultados mais efetivos, né? Então, construir um PTS é um processo compartilhado, não só compartilhado entre os profissionais da equipe de saúde da família, né, da equipe de NASF e até muitas vezes de membros da rede de assistência, porque pode ser um PTS que vai para além, né,
dos membros da atenção básica e tem que trazer esse usuário também, né, para o contexto nele, trazer ele como sujeito desse processo, né? A divisão de responsabilidades, e aí é importante definir as tarefas de cada, né, de cada um, usuários, equipe de referência, NASF, com clareza. E aí é importante entender que vai depender de cada caso. A depender de cada caso, pode ser que seja interessante que tenha o profissional da equipe de saúde bucal, o odontólogo, o auxiliar de saúde bucal participe, né? Ou toda a equipe de saúde da família, o agente comunitário, onde esse usuário está vinculado, né, territorialmente falando, e avaliar em que nível a equipe de NASF vai participar. Será que é toda a equipe de NASF que vai precisar participar? Então, é por isso que é preciso ter uma análise e um diagnóstico inicial para que a gente mensure quais são esses atores, né? Quais são esses profissionais que devem participar da construção do PTS. Ou até analisar que outros membros da rede de atenção podem também participar desse PTS, né? Pode sim participar agente comunitário, né, a equipe de saúde da família toda, né, até todos os trabalhadores do NASF, mas a gente tem que avaliar que é uma discussão de um caso complexo que nem sempre vai envolver todos os profissionais. E aí a gente vai elencando as propostas e trazendo a corresponsabilidade, que é importante trazer aí quem vai ser o responsável por executar determinadas ações, né? Qual é o prazo de execução dessas ações? Como é que vai se dar o momento de monitoramento? Vai se monitorar esse PTS mensalmente, né? Bimestralmente, nas reuniões de equipe, e aí a gente abre um espaço para monitorar e ver o grau de avanço, fazer as correções de trajetória, do que é que precisa ser revisto. Então é importante pensar, né, isso. E a reavaliação, que nesse momento discute-se a evolução do caso, em que grau o caso está tendo avanço a partir do que a gente pensou de propostas, né? Onde vai se fazer essas correções de rumo, caso realmente sejam necessários, né? O registro das informações, é importante fazer esse registro no prontuário das informações referentes ao atendimento. Então, o desenvolvimento da ferramenta do PTS precisa ter um registro e aderir ao prontuário, né, ao prontuário família daquele usuário que está sendo acompanhado. E registrar nos sistemas de informação, né, no caso o CISAB, a gente tem aí o PEC, o prontuário eletrônico, onde você vai precisar estar registrando que, né, tem lá um encaminhamento pela perspectiva do PTS, né. Bom, de relevância que a gente observa, assim, né, sobre a questão do PTS, a gente percebe que descobrir o sentido da doença, do sofrimento para o usuário e família, as relações causais próprias, então é importante descobrir, né, sentir nesse usuário, sentir nessa família, como é que ele tem compreensão, né, do contexto em que ele está, da situação, né, de saúde em que ele está vivenciando, qual é o grau de envolvimento desse usuário, dessa família, porque isso vai impactar também nas ações que forem pensadas no PTS, né? Eu já vivenciei situações de encontros regionais de NASF, né, observar PTS sendo elaborados apenas com ações que foram pensadas pela equipe, onde o usuário ele não participou do processo de construção dessas propostas. E aí o usuário não aderiu. O usuário não fez adesão a nenhuma das intervenções que estavam propostas, e aí fatalmente o PTS ele caiu por terra, ele não conseguiu atingir o objetivo. Por isso que a gente precisa ter a adesão desse usuário, esse usuário ele precisa ser participante desse processo, né, construir junto com a equipe, certo? Conhecer a singularidade desse sujeito, quais são os medos desse usuário, quais são as raivas, as manias, qual é o temperamento, né? Como é que ele é no sono, nos sonhos. São aspectos singulares, subjetivos, né, da subjetividade desse usuário que são pertinentes que a gente capte, né, que irão ajudar a entender a dinâmica desse usuário e colaborar no desenvolvimento desse plano terapêutico. Então, o plano terapêutico ele pode ter êxito a depender, né, do grau de envolvimento que a gente dá a esse usuário dentro do plano terapêutico proposto. Avaliar se existe uma negação da doença, da condição, capacidade de autonomia e quais os possíveis ganhos secundários com a condição. São informações relevantes e úteis na construção do projeto terapêutico, né? Importante considerar se existe a necessidade de utilizar alguma ferramenta complementar para qualificar a construção do projeto terapêutico, porque muitas vezes, ao desenvolver o PTS, a gente precisa usar uma outra ferramenta de cuidado,
que lá no caderno 39 ele aborda, né, uma dimensão grande, e existem outras, inclusive, que vêm sendo estudadas e discutidas, né? E aí eu trouxe o exemplo do genograma, do ecomapa, que ajuda as equipes a mapearem esse contexto desse usuário nas suas relações e vai facilitar o pensar estratégias, o pensamento, né, estruturação dessas propostas de intervenção sobre aquela situação, né, complexa. Outros aspectos é que pode ser pensado para um sujeito individual ou coletivo, então você pode estar pensando PTS para apenas um indivíduo ou para o coletivo de uma família, ou um grupo né, de 3 pessoas, enfim, depende. Vocês é que vão avaliar, né, qual é a situação, problema, qual é o contexto, e é interessante pensar o exercício do PTS como uma ferramenta que você pode fazer num exercício piloto, né? Não dá para exercer disponibilizar a ação do PTS de forma ampla para todas as situações e todos os casos. Como foi dito no primeiro slide, ele é para situações complexas. Então, vocês, enquanto equipe, precisam elencar que situações complexas estão chegando nos territórios das equipes de saúde da família que eu matricio, né? Quais são as situações que eu posso construir junto com a equipe uma perspectiva de PTS, né? Envolve equipe multidisciplinar, então, né, e em alguns casos o envolvimento até de outros serviços, como eu tinha falado, né, outros setores, pode envolver um setor da educação, um setor da segurança, a depender de qual é o problema complexo que vocês estão trabalhando, né, e recursos utilizados para situações mais complexas. É um dispositivo que desafia a organização tradicional do processo de trabalho em saúde, porque vai precisar demandar mais espaços de encontro, reuniões com mais frequência, com espaços de reflexão, de discussão, de debate, de compartilhamento de saberes e de corresponsabilização dessas ações, porque não é só a gente discutir o caso, pensar, amadurecer, mas é a gente colocar em prática, né, por meio de um plano terapêutico, né, e corresponsabilizar quem estiver envolvido nesse processo. Ferramenta que busca enfrentamento do modelo de atenção à saúde hegemônico, centrado na doença. Então, quando a gente busca instituir a ferramenta do PTS, a gente está buscando trabalhar numa perspectiva de mudar esse modelo centrado apenas na ação clínica, no atendimento clínico, na figura de um determinado profissional, né? E a gente buscar olhar para os aspectos da promoção, para os elementos das características de vida desse indivíduo, dessa família. Então, ele vai, né, buscar enfrentar esse modelo que está dado, né? Pode ser utilizado em qualquer serviço da rede de atenção, então ele não é exclusivo do NASF. E isso eu acho que é importante a gente dar esse destaque, porque eu já vi também relatos de profissionais, relatos de equipes de saúde da família que trazem, não, PTS é o NASF, isso é responsabilidade do NASF. E não necessariamente é responsabilidade do NASF. PTS é uma ferramenta de cuidado compartilhado, que pode ser para a equipe de saúde da família, para a equipe de NASF, saúde bucal e para outros pontos da rede de atenção, né? Ela está aí para auxiliar nesse cuidado compartilhado, ok? E aí o tempo de duração do desenvolvimento do PTS vai depender de qual é o problema que vocês estão trabalhando, né? Se eu vou trabalhar com problemas com drogas, se eu vou trabalhar problemas de relação interpessoal, problemas de saúde, né, do aspecto físico mesmo, vai depender. Vocês vão traçar e vocês precisam criar a estratégia do monitoramento. Então, precisam ter esses encontros periódicos para monitorar em que nível essas ações pensadas estão impactando, estão dando resultados efetivos ao ponto de mudar aquela situação, né, aquela realidade daquele usuário, certo? E aí aqui é o momento da tríade do momento 5, construindo um projeto terapêutico, né? Então aí, na construção desse projeto terapêutico, é o dispositivo disparador, né? Então o trabalhador, ele se permite a construção lá no momento presencial, e aí as equipes que não estão inseridas no curso problematizar a partir da discussão na reunião de equipe, e aí pode identificar um caso, uma situação, problema que a equipe não esteja conseguindo manejar bem, esteja tendo dificuldades, né, em obter resultados e trazer à tona na discussão lá, né, e o NASF propor mesmo essa perspectiva do PTS. A microintervenção que é realizada no território, né, que aí a microintervenção do curso
propõe a construção de um PTS com sua equipe de referência e refletir sobre razões que motivaram a construção do PTS. É importante a gente pensar, por que PTS? Porque para este caso eu trago a perspectiva da ferramenta do PTS, né? Quais são as dificuldades enfrentadas na construção, bem como o seu manejo, e as impressões sobre os desdobramentos posteriores à construção do PTS, né? E aí eu acredito que um ator que é relevante e importante nesse processo é o coordenador da atenção básica trazer a relevância da ferramenta do PTS para a responsabilidade tanto da equipe de NASF como das equipes de saúde da família, né? Para que não haja assim, sim, o desenvolvimento do PTS vai ficar sob a responsabilidade do NASF, né? Mas precisa ter o ator aí, gestor da atenção básica, para trazer à tona, essa ferramenta é uma ferramenta para todas as equipes se envolverem. E aí traçar diretrizes, traçar orientadores, né, nos momentos de reunião com essas equipes, para que não fique um processo solto e apenas na sobrecarga das equipes de NASF. As ofertas de ferramentas para ação desse momento, aí tem um caderno de atenção básica, não é 34, é o número 39, né, ficou errada a digitação, que fala sobre ferramentas para o cuidado compartilhado. A gente tem aí o artigo de Gustavo Nunes, que escreve muito bem sobre projeto terapêutico e mudanças nesses modos de produzir saúde. Gastão Wagner, né, com a praxis de formação Paideia, apoio e cogestão, e a Política Nacional de Humanização. Certo. Aí o momento 6, que é com foco em trabalhos em grupos. Então, fecha a unidade de aprendizagem 2 com essa discussão de trabalhos em grupos. E aí as práticas de grupo que a gente vem observando hoje, né, que se constituem em um importante recurso no cuidado aos usuários na atenção básica, podendo ser realizados com diferentes modalidades, né? A depender do modo de sua realização, os grupos eles podem apresentar resultados muito interessantes, como socialização dos membros, aumento do grau de autonomia dos participantes no seu autocuidado, ativação e potencialização de redes informais de cuidado. E para isso, né, a realização dos grupos requer realmente um preparo prévio, né, uma organização prévia e até alguns cuidados, em especial dos profissionais responsáveis pela organização. É importante que as equipes elas mapeiem quem são os profissionais que vão ficar na condução desse grupo, né, dos grupos pensados, quem vão ser, quantos momentos o grupo de educação à saúde vai ser desenvolvido, porque é importante que se tenha clareza que quando se pensa a elaboração de grupos educativos, a gente precisa ter clareza de que ele precisa ter um início, um desenvolvimento e uma finalização, né, para que a gente classifique e dê conta das temáticas, das discussões que você quer operacionalizar com aquele público-alvo que está fazendo parte do grupo, né? E aí, as práticas grupais que a gente observa na atenção básica, elas são espaços para que se oportunize a realização das práticas de promoção à saúde. São por meio das práticas grupais, né? Os grupos de suporte de apoio na logística do empoderamento e da participação. E aí a gente tem exemplo da terapia comunitária, que é uma forma, né, de grupo educativo, onde você busca desenvolver o espaço terapêutico, você busca fortalecer, promove socialização desses usuários, são espaços, né, e tem os grupos de convivência. E existem várias maneiras de você operar grupos. Existem grupos operativos, que, né, tem um referencial de Pichon Riviere, tem os grupos terapêuticos, grupos motivacionais. Cada equipe, cada território, né, vai avaliar qual é o tipo de grupo que a gente quer desenvolver no território. É um grupo para motivar? É um grupo terapêutico, para a gente trabalhar terapêutica, medicamentosa? É um grupo operativo? É uma terapia comunitária? O que é que a gente está querendo oferecer de grupos, né, para a comunidade? Né? É importante destacar isso. E aí, aspectos que são relevantes nesse processo, se detém a questão das fases, que foi o que eu acabei de sinalizar. Precisamos ter clareza de que uma construção e uma realização de grupos educativos, a gente precisa ter um caminhar de identificação de apresentação, o desenvolvimento e encerramento desse grupo. E a gente observa quando
no diálogo com esses profissionais, quando eu estou nos territórios, inclusive, e visualizo, é que muitos grupos, eles são ininterruptos, eles se iniciam e nunca acabam, né? É uma continuação desse grupo que não para. Mas um grupo educativo, ele precisa ter início, meio e fim, né? Diferente de uma palestra, diferente de um outro formato que você pense para desenvolver as discussões de promoção, né? Precisa haver uma contratualização e pactuação de regras, então é um grupo que vai estar no início, meio e fim, que precisa ter pactuações, pactos de convivência, como é que vão se dar essas construções, início das atividades, finalização das atividades, enfim. Dinâmicas de grupo são sempre bem-vindas e aí a gente precisa pensar se são dinâmicas para mobilizar ou são dinâmicas para promover reflexão, para facilitar a reflexão a partir daquela temática que está sendo trabalhada, né? E aí precisa desenvolver, pensar o exercício da comunicação, né? Como é que a gente vai se comunicar com esses grupos? A gente vai chegar e trazer os conhecimentos, os conteúdos, a gente vai trazer eles também na construção desse saber, né? E aí a gente precisa valorizar as várias metodologias que são usadas para viabilizar o processo de aprendizagem desses atores envolvidos, né, nas atividades. E as características do facilitador, do moderador, e é importante que a gente pense que o facilitador e o moderador, ele precisa desenvolver algumas características, ele tem que estar aberto à escuta, né? Ele tem que saber como conduzir uma situação de conflito que aparece, como mediar, como propor, né, uma dinâmica no momento que seja oportuno para facilitar, né, uma melhor adesão, enfim, são aspectos que são relevantes, né, nesse processo. E aí a gente traz o dispositivo disparador, né, 6 desse momento, que é a vivência de uma dramatização e observação de um grupo em ação. Então, no momento presencial, os educandos, né, trabalhadores, eles vão se dividir em subgrupos, onde um grupo ele vai construir uma atividade grupal que vai ser realizada com e para os membros de outro grupo. Então, se divide o grupo desses educandos em dois, e um grupo pensa a estratégia, pensa a atividade de grupo, e que vai ser ofertada para o outro grupo. Então, o outro grupo ele vai receber a atividade, né? Vai estar ali participando da atividade que está sendo desenvolvida por aqueles profissionais. E, em seguida, se faz a dramatização conforme o planejamento, né? Bom, aí aqui é o quadro da tríade pedagógica do momento 6, que é o momento de trabalhos em grupos. Então, inicialmente, esses educandos eles fazem uma dramatização de um grupo em ação. Isso é feito no momento presencial do curso. Em seguida, ele vai para o território, onde a orientação é o desenvolvimento de uma microintervenção contextualizada. Qual é a microintervenção desse momento? É montar um grupo com a equipe de referência, ou então, né, para as equipes que você já tem grupos em andamento, é analisar, fazer uma análise do desenvolvimento desses grupos que estão em funcionamento. Como é que está o processo de adesão, está dando certo, as estratégias pensadas, as metodologias pensadas estão sendo pertinentes, estão facilitando o processo de compreensão, de desenvolver o autocuidado por parte desses usuários. Então, é importante que são duas ofertas, né? Ou é a identificação, a montagem de um grupo, desde o planejamento até, se possível, a execução, né? E aí tem a oferta de ferramentas para ação, que aí são as tensões do trabalho com grupos na estratégia de saúde da família, que é a oferta que o curso disponibiliza para o desenvolvimento desse momento 6, ok? Bom, gente, então assim, basicamente eu trouxe aqui para vocês quais são os momentos que contemplam a unidade de aprendizagem 2 do curso de apoio matricial, que trabalha nessa unidade as ferramentas práticas e intervenções compartilhadas, dando ênfase aí às consultas, ao PTS e aos trabalhos em grupo, né? Aí, nesse caso, eu estou mostrando, disponibilizando para vocês, não sei se vocês conhecem, mas o Ministério da Saúde lançou um conjunto de vídeos curtos ano passado, que é uma série de vídeos comemorativos pelos 10 anos do NASF
do núcleo de apoio, né, núcleo ampliado à saúde da família e atenção básica, certo? São um conjunto de 10 vídeos curtos, objetivos e que ajudam muito na discussão quando você vai sentar com a equipe, quando você vai sentar com coordenação da atenção básica, fazer facilitar essa compreensão, né, do fazer do NASF, né, e do processo de trabalho. Aqui a gente coloca as referências que foram utilizadas, né, e aí eu usei muito a questão de Gastão Wagner, né, de as diretrizes do NASF, o caderno, né, o caderno 27, o caderno 39, e a própria política, né, e o caderno do curso de apoio matricial desenvolvido pela Fiocruz, certo? É isso. Então, agradecer a participação de todos vocês. Espero que tenha colaborado nessa discussão sobre as ferramentas de cuidado, que possa ter trazido, de uma certa maneira, possibilidades de ofertas para que vocês, enquanto equipe de NASF, possam operar, né, nos seus territórios de atuação, independente de estarem ou não no curso, porque eu acredito que o curso ele é um disparador, né? Ele é um curso movimento, então a perspectiva é que ele movimente de fato o território nessa perspectiva da qualificação do cuidado, certo? Muito obrigada. Bom, pessoal, vamos iniciar, portanto, aqui as dúvidas. Tivemos algumas perguntas, algumas participações. Quem ainda tiver dúvidas, perguntas e quiser compartilhar conosco, esse é o momento, tá bom? Bom, a primeira pergunta é sobre qual dicas para a realização de um bom PTS. Quais entes devem participar? Equipe de saúde da família, ACs, intersetoriais? A primeira pergunta. Certo. Já posso falando? Pode sim. Pronto. Então, eu acho que no decorrer da apresentação eu já pude ir trazendo um pouco desse questionamento, né, dessa participante, em relação à questão das dicas e dos entes que podem participar do PTS. Então, o projeto terapêutico singular, ele é uma ferramenta, né, de cuidado compartilhado e ele está disponível para o envolvimento dos atores que vocês acharem que são pertinentes para o envolvimento da discussão daquele caso complexo, né? Então, essa análise precisa ser feita pelas equipes, né? Principalmente quando a gente pensa atenção básica, pela equipe de saúde da família e pela equipe de NASF. Então, eu vou sentar, né, junto, né? Nós sentaremos juntos e analisaremos quais são os outros entes, e aí eu digo entes, eu penso outros atores da rede, né, ou até de outros setores para além da saúde, que são importantes para qualificar e encaminhar melhor esse caso, essa situação, né, da maior resolutividade às propostas pensadas no PTS. Então, essa análise, essa identificação desses entes, quem vai fazer é a equipe, né? E aí, talvez, alguns PTS, é interessante até que tenham o envolvimento da coordenação da atenção básica, né? Que o coordenador da atenção básica faça esse meio, né, de ligação entre a saúde e, vamos dizer, a educação e os outros setores envolvidos, e até mesmo com outros níveis de atenção, né? Outros níveis da rede, né, municipal, do centro de especialidades, ou do CAPS, ou da reabilitação, dependendo, há uma necessidade de se ter o coordenador da atenção básica, ou o coordenador de saúde bucal, ou o apoiador institucional, a depender da configuração da gestão da atenção básica de cada município, claro. Né? Mas é importante que se tenha esse ator até para auxiliar, clarear mesmo a identificação de que membros são relevantes para participar como responsáveis, né, corresponsáveis na construção e na execução desse PTS. Eu acredito que essa clareza deu para clarear agora, né, para a dúvida. E dicas para o PTS, eu acho que assim, em primeiro lugar, precisa sentar previamente, analisar o caso, olhar, discutir. No segundo momento, acho que tem que sentar com esse usuário, né? O usuário ele precisa ser participante desse processo e é o que muitas vezes não acontece. E é que acaba levando a uma não adesão e aí
o PTS acaba não tendo resultados, né? Não se apresenta resultados. Por que será, né? E a gente precisa envolver esse usuário dentro desse processo. E aí o usuário muitas vezes não se envolve, a gente não consegue ter adesão, né, para as propostas que foram pensadas, né, que envolvem muitas vezes atores da rede, né, dentro desse processo. E aí muitas vezes se avalia a ferramenta do PTS como uma ferramenta que não tem muita validade, que não é resolutiva, que não traz impacto, e muitas vezes tem que ter um processo prévio aí que a equipe precisa pensar. Né? Então, minha dica é que vocês façam essa construção conjunta de fato e priorizem quais são os casos que vocês identificam e que são relevantes para a construção de um PTS. Né? Não dá para ser feito para todos os casos. Né? Tem que ser uma priorização de fato. A próxima pergunta é justamente sobre a participação do usuário, né, que a pessoa traz aqui. O que fazer quando o PTS de imediato não atende a família? É preciso refazê-lo? E uma outra pergunta, ainda relacionada ao PTS, é ao tempo de duração. Quanto tempo deve durar a execução do PTS? Certo. Ok. Então, em relação a essa questão da participação, né, do usuário, e aí eu coloquei até a família, né, porque em algumas situações não é só o usuário que vai participar sozinho, né, se for, por exemplo, envolver uma criança, uma adolescente, enfim, a gente vai precisar do envolvimento da família, né, daquelas pessoas que se corresponsabilizam. Então, é importante repensar o PTS. É igual planejamento, né? O PTS é um planejamento, né? Você vai fazer um plano terapêutico, mas é um planejamento terapêutico. Então, você vai precisar rever as estratégias, rever as intervenções que foram propostas para que garantam a melhor adesão, né, do usuário, um melhor envolvimento desse usuário, né? Ele precisa ser participante ativo desse processo, porque se ele não se sentir participante ativo desse processo, cai por terra muitas das ações propostas, né? E no caso, quando não é o usuário que vai operacionalizar, é a família, essa família ela tem que estar envolvida nessas estratégias, né? Vocês têm que trazer, inclusive, a corresponsabilização não é só entre equipes, né, de saúde, mas é entre equipes de saúde e família do usuário que está envolvido na situação, né? Então é preciso ver e rever, se for necessário, né, fazer as correções de trajetória necessárias, revendo ações, revendo atividades, prazos de execução, porque pode ser que sejam tão complexas que vai precisar de um tempo maior aí para, né, e que isso seja feito com algumas reuniões de monitoramento. A equipe precisa sentar para monitorar esse PTS. Em que situação, em que momentos eu sugiro que sejam feitos esses monitoramentos? Nas reuniões de equipe, né, que geralmente acontecem em algumas equipes semanalmente, em algumas quinzenalmente, em algumas de forma mensal, mas precisa ter um espaço de interlocução, né? Precisa ter um espaço de troca e de avaliação, né, do grau de efetividade desse PTS. Eu vou só avaliar se eu sentar e ver se está dando resultados, né, se as ações estão sendo bem executadas, está tendo uma boa adesão, né, e eu estou atingindo os objetivos que foram pensados para a intervenção daquela situação. E o tempo de duração vai depender também. Não tem como eu dizer aqui assim, para esse PTS vai durar 3 meses, para um outro PTS vai durar 1 ano. Vai depender da análise de cada caso, né? Do grau de envolvimento dos atores, dos entes nesse caso, né? Das equipes que são envolvidas nesse caso. E aí isso pode levar um tempo maior, né, de desenvolvimento. Tudo é uma questão muito processual. Quanto mais atores envolvidos no processo, né, do PTS, o nível de complexidade aumenta e, consequentemente, a gente não vai atingir os resultados logo de imediato. Por isso que é importante fazer o plano terapêutico, onde lá você vai traçar quais são as ações propostas, quem são os responsáveis direto pela execução dessas propostas, o tempo que vai levar, as ferramentas que vai precisar, né, para que esse monitoramento seja feito. E aí é importante identificar algum membro da equipe que fique responsável pelo monitoramento, né, acompanhe como é que estão a execução dessas ações do PTS, né, não dá para ser a equipe toda. E aí, de repente, acaba não sendo ninguém que vai monitorar. Tem que ter alguém que vai puxar o gancho da discussão do PTS para avaliar, monitorar e avaliar a execução dele.
Acho que eu respondi, né? Isso. Ainda sobre o PTS, temos uma última pergunta aqui em relação a isso, que é o que fazer quando a equipe não quer participar da construção do PTS? Certo. Então, a gente parte do princípio de que a gente não vai obrigar as equipes a participarem de uma construção, né? Do uso de uma ferramenta de cuidado. Muitos profissionais vão se sentir muito mais confortáveis atendendo, fazendo atendimento clínico assistencial individual, né? E aí a gente não vai ter como impor essa ferramenta de cuidado. Não é dessa maneira que a gente vai conseguir construir, né? Mas a gente pode ver quais são os atores e os profissionais que naquele momento entendem o sentido e a importância de pensar a estratégia do PTS para aquela situação problema e ir tentando sensibilizar, mobilizar esses outros profissionais que estão tendo uma resistência maior, né? Talvez trazendo os resultados do que o PTS está trazendo. Isso é uma forma da gente fazer com que outros profissionais percebam a importância da inserção, né, deles no processo do PTS. E um outro fator que eu trouxe no decorrer da web, que foi a participação da gestão. A depender, é importante que nos momentos de reunião, geralmente as coordenações de atenção básica ela tem que estar buscando fazer essas reuniões com as equipes de saúde da família, equipes de NASF, equipes de saúde bucal. Então, esses momentos de reunião é importante que se traga isso como uma diretriz, né, de que as ferramentas de cuidado, trabalho em grupos, PTS, consultas compartilhadas, elas são ferramentas de cuidado para todos os profissionais desenvolverem, né? E não apenas para as equipes de NASF. Então, se um gestor traz essa fala, né, e traz isso como uma diretriz norteadora do processo de trabalho, eu acredito que ele vai trazer já ali o entendimento de que isso também cabe e está na responsabilidade da equipe de saúde da família. Até porque aquele usuário, aquela família, está no território da área de abrangência daquela equipe. Então, ele tem uma corresponsabilização nesse processo, certo? A próxima pergunta, ela traz um sentimento em relação ao PMAC, né? Uns profissionais ficam preocupados se estão cumprindo as metas relacionadas ao indicador do PMAC, Sim. E ela pede que abordasse a experiência, a vivência em relação a essa questão. Como trabalhar os indicadores, né, com a equipe NASF. Como trabalhar os indicadores? Do PMAC. Ah, tá. Os indicadores do PMAC na equipe de NASF. Isso. Certo. Que ela relata a insegurança dos profissionais se eles de fato estão cumprindo essas metas que constam no... Certo. Ok. Então, eu entendo que as equipes de NASF, né, as equipes que estão inseridas na avaliação, né, do PMAC, elas passam por etapas, né? E aí uma das etapas envolve a questão da vivência do AMAC, né? Do instrumento de autoavaliação, que as equipes de NASF têm um instrumento próprio, né? Para avaliar a organização do seu processo de trabalho. Então, eu parto do princípio de que essas equipes elas precisam fazer uma avaliação e um acompanhamento periódico das ações que são pensadas, que são desenvolvidas no seu território, né? Então, avaliar esses indicadores, o grau de impacto, vai partir do princípio também de como é que eu estou conseguindo avaliar o meu processo de trabalho, da minha equipe de NASF, a partir daqueles padrões, né, se eu não me engano, são 23 padrões que tem no AMAC do NASF, para o processo de autoavaliação, né, das equipes em relação ao processo de trabalho do NASF. Né? E tem também os aspectos relacionados à clínica, né? da parte clínica. Então, acho que isso deveria fazer parte muito do cotidiano das equipes. Né? As equipes elas deveriam estar, de fato, usando a ferramenta do AMAC no cotidiano, processualmente, fazendo essa aplicação, fazendo essa autoavaliação, autoanálise, que isso vai auxiliar a pensar estratégias que vão melhorar esses indicadores. Porque os indicadores, para que a gente chegue, a gente sempre fica, como é que melhora os indicadores, né? Para que a gente melhore qualquer indicador de saúde, a gente sabe que tem um cálculo para se chegar e tem ações que vão levar à melhoria daquele indicador.
E muitas vezes as ações estão no processo de trabalho, né? Na forma como esses trabalhadores estão trazendo, né? A melhoria das ações, uma melhor resolutividade na discussão dos casos, encaminhamento, né? Porque o NAS ele vem para aumentar a resolutividade, né, na atenção básica. E como é que se faz esse aumento da resolutividade? A partir das ações que estão dadas por meio do matriciamento da clínica ampliada, né? E usando essas dimensões técnico-pedagógicas e clínico-assistenciais, que precisam ser avaliadas caso a caso, né? Mas eu sugiro mesmo um uso mesmo do AMAC, né? Inclusive o curso, este curso de apoio matricial, a gente vivenciou, tem uma unidade que é a unidade 4, que é uma unidade que é transversal às unidades 1, 2 e 3. E na unidade 4 tem um momento transversal A, que orienta que os educandos, trabalhadores do curso, eles vivenciem justamente a questão do PMAC, né? E aí eles se reportem ao instrumento do AMAC para justamente fazerem esse processo de autoavaliação, que não é muito comum. A gente, de fato, se depara com as equipes que não sabem como monitorar, não sabem como fazer avaliação. Então, acho que o PMAC, apesar de ficar, muitas vezes as equipes acabam ficando restritas ao momento do ciclo, né, da realização, e não instituem-se como uma coisa contínua e processual. Na medida em que as equipes forem instituindo, né, no processo de trabalho, acho que os resultados e as melhorias desses indicadores eles vão aparecendo. Outra pergunta, considerando que as unidades básicas têm uma outra rotina de trabalho, como deve ser a inserção da equipe NASF nessas unidades? Certo. Ok. Então, eu entendo que não vai ser, não vai seguir uma lógica diferenciada das equipes de saúde da família, né? As equipes de atenção básica, normalmente, elas não têm a equipe mínima, né? Mas tem os atores, agentes comunitários, né? E atua num território, né, que não é de cobertura de saúde da família, mas é de cobertura de atenção básica. Então, eu acredito que a oferta ela precisa ser dada também para esse território, né? Claro que é preciso se fazer um momento de diálogo com essa equipe de atenção básica, e talvez seja interessante ter o membro da gestão da atenção básica auxiliando nesse processo de identificação das principais necessidades desse território, onde se conforma uma equipe de atenção básica, né, para que a equipe de NASF possa matriciar e direcionar situações que sejam relevantes, né, para esse território. Não vai se dar da mesma forma, talvez com a mesma frequência como nas equipes de saúde da família, até porque ele vai estar, né, matriciando, ele tem um caráter, o NASF ele tem um caráter itinerante. Isso aí não dá para a gente desconsiderar, né? É da característica do processo de trabalho do NASF. Então, ele vai ter que só inserir essa nova equipe, né, que não tem tantas características tão diferentes assim, porque trabalha na perspectiva de territorialização, numa perspectiva, né, de olhar para as questões e para os problemas de saúde desse território, né, e de fazer uma priorização das ações. Então, acho que sentar com essa equipe de atenção básica e eu oriento que a gestão da atenção básica participe desse processo, para que se pense em planejamento de matriciamento condizente com a realidade dessas equipes de atenção básica. A última pergunta é justamente sobre a gestão. Como deve ser a atuação da gestão municipal na garantia das atividades das equipes nas redes intersetoriais? Sentimos resistência quando tentamos integrar parceiros. Certo. Então, eu acredito que assim, a concepção do NASF, a compreensão do que é o processo de trabalho do NASF, muitas vezes não está havendo só o desentendimento, uma falta de compreensão só por parte das equipes, né, dos profissionais do NASF, profissionais das equipes de saúde da família, mas acredito que tem um quê aí de compreensão da gestão. Então, é fundamental que esses profissionais eles utilizem os espaços de diálogo, né? Assim como deve existir a reunião da equipe de NASF,
a reunião desses membros que compõem a equipe de NASF, que é fundamental que esses trabalhadores se encontrem para planejar, para organizar suas atividades, para discutirem sobre o processo de trabalho. A gente traz a importância da discussão, da participação do NASF nas reuniões das equipes de saúde da família, assim como também a reunião com a gestão, né? É na reunião com o coordenador de atenção básica, que aí cada município vai ter um desenho, né? Tem coordenadores de atenção básica que participam das reuniões das equipes de saúde da família, já tem coordenadores que fazem uma reunião mensal com essas equipes de saúde da família, e aí nesse momento é importante que tragam o NASF nesse processo, né? Mas em algumas situações como essas que acabam gerando ruídos, conflitos, resistências, é fundamental que se pense mesmo um momento de encontro entre os trabalhadores de NASF e a coordenação da atenção básica, porque às vezes há dificuldade de compreensão. O trabalho do NASF é um trabalho itinerante, mas é um trabalho também que mobiliza ações intersetoriais, né? Ações que envolvem os outros setores, né? Intervenções e propostas que são pensadas e que precisam dessa articulação intersetorial e que precisa ter o olhar da gestão da atenção básica, de compreender que sem essa mobilização e sem essa articulação, algumas dessas ações do NASF não vão ser efetivas, né? E aí eu sugiro mesmo a proposição de reuniões, né? Assim como existem as reuniões da coordenação da atenção básica com as equipes de saúde da família, que comecem a integrar o NASF nesse processo, né? O NASF ele faz parte da atenção básica. E aí eu acho que cabe realmente nos espaços, né, dos coordenadores da atenção básica, que são os colegiados de coordenadores de atenção básica, participarem, pautarem essa discussão do fazer do NASF, para compreenderem melhor como mediar essas situações, como direcionar o processo de trabalho, né? Participar dos encontros regionais de NASF que acontecem nas regiões, né? Que é um encontro que dá ênfase muito para a participação dos trabalhadores, mas que o coordenador da atenção básica, esse apoiador institucional, esse coordenador de NASF, também participe, para que ele se empodere, para que ele compreenda como é importante favorecer essa integração, né? Não só NASF com saúde da família, mas também pensando na perspectiva de rede, né? O Eduardo ele traz um questionamento aqui. Ele aponta sobre a lógica dos conselhos de classe, que são privativistas e corporativistas, diante das necessidades de atenção básica e do trabalho do NASF, que apontam para a clínica ampliada e o apoio matricial. Os trabalhadores do NASF podem sofrer, aí vem a pergunta, né? Os trabalhadores do NASF podem sofrer sanções jurídicas por compartilhar saberes ou executar ações de forma compartilhada, que podem ser atribuídas a núcleos específicos. Sei. Acho em relação... Deu para entender? Mais ou menos. Acho que em relação a assim, algum momento... Eduardo, se você puder complementar também, para ver se nós entendemos aqui sua pergunta, mas eu acho que se refere se essa atuação compartilhada faz com que profissionais, né, de núcleos de saber específicos podem realizar ações que pertençam a outros profissionais e com isso sofrer algum tipo de sanção jurídica. Certo. Seria em relação a isso, Eduardo? Se você puder complementar, mas acredito que é nesse caminho, né? Se o fazer compartilhado... Isso. Entendi agora. Deu para entender. Então, eu compreendo que cada profissional ele tem a sua atribuição, né? Ele tem as suas competências, ele tem a sua atribuição, suas atividades prioritárias, né? Que estão dentro do bojo de sua formação, do seu campo formativo. E aí, quando a gente pensa trabalho compartilhado, a gente não se diz em momento algum que o profissional de nutrição vai exercer ou vai desenvolver atribuições que são do fisioterapeuta. Certo? A gente não está trazendo nessa perspectiva. A gente está trazendo a perspectiva de que o trabalho compartilhado, né, o uso das ferramentas na perspectiva compartilhada, vai possibilitar que eu amplie, né, o cuidado a esses usuários, onde eu vou trazer elementos de cunho da nutrição, da psicologia, do serviço social, da farmácia, com uma perspectiva de complementariedade. Então, eu vou trocar o meu saber com o outro, mas não uma perspectiva de dar a competência da execução daquela atividade ao meu colega, né? Ao meu colega
da equipe de NASF, né? Então, eu vou trabalhar. É por isso que eu trouxe a discussão inicial do que são ações de campo e que são ações de núcleo. Né? Atribuições de núcleo são atribuições específicas de cada categoria, né? São as atribuições do nutricionista, específicas da nutrição, específicas da fisioterapia, né? Do fonoaudiólogo, da nutrição, enfim. Então, já as ações de campo são ações que permeiam um saber coletivo, né, um olhar ampliado sobre aquela situação de saúde e que pode sim ser desenvolvida para qualquer profissional de saúde, né, que tenha formação em saúde coletiva, que tenha uma formação em saúde da família e que tenha esse conhecimento, né, no sentido de compartilhamento. Então, quando a gente fala cuidado compartilhado, não necessariamente a gente vai delegar ao profissional a execução de determinadas funções que cabem especificamente àquele núcleo formativo, né? Então, acho que esse cuidado tem que se ter, né? Tem que se saber até onde até onde a gente pode viabilizar um cuidado compartilhado sem estar dando permissão a um profissional que é de uma outra categoria executar algo que é específico, né? De uma formação. Existem saberes, né? Existem elementos que podem e devem ser compartilhados, né? Que eu não posso, enquanto profissional, me eximir de trazer, né? Eu me lembro uma vez que eu participando de um encontro de NASF, eu me lembro que houve uma discussão bem polêmica entre os profissionais da categoria, os profissionais de educação física, onde alguns profissionais traziam, né, que não concordavam com a caminhada, sendo sem a participação do profissional, e outros que defendiam a ideia da caminhada. Então, a gente não pode deixar de considerar que existem, sim, orientações que são específicas do professor de educação física e que vão qualificar, né, a execução da caminhada. Mas a gente não pode desconsiderar aí que hoje qualquer usuário ele pode fazer sua caminhada, né? Ele pode desenvolver, criar um grupo, uma equipe só da família pode desenvolver um grupo. Mas alguns elementos vão ser importantes, né? Por isso a importância de ter um professor de educação física para trazer orientações, para direcionar os movimentos, para trazer elementos que são específicos do saber dele e que ele vai trazer ali na condução da determinada atividade, né? Bom, essas foram as dúvidas, né, da atividade de hoje. Eu compartilhei com vocês algumas outras temáticas, né, que foram discutidas aqui na Via Web Palestra, planejamento e organização de grupos, de cuidado na atenção básica. Temos também uma série de outros temas, né, que foram discutidos aí. Tem uma playlist, né, com mais de 9 temas relacionados ao fazer do NASF, né, e saberes compartilhados aí da equipe, que vocês podem estar acessando, né, e ampliando um pouco mais essas discussões aí no território. O Eduardo ele fez um outro questionamento aqui em relação à participação do educador físico, né, em agregar saberes compartilhados frente a esse profissional. Acho que o Fran está conseguindo ter acesso a essa dúvida aí também, Fran? No bate-papo. Se você quiser fazer algum comentário, mas estamos chegando já ao final, certo. Eduardo. Se você for trabalhador aqui do estado da Bahia, eu oriento também, não só você, mas aos colegas também aí da Bahia, que ainda não conhece o serviço de teleconsultoria. Vocês devem estar entrando no nosso site, telesaude.ba.gov.br. Façam o cadastro de vocês e todas essas dúvidas que a gente não pôde contemplar aqui por conta mesmo do tempo, né, podem ser realizadas via plataforma, tá certo? Então, quem ainda não conhece o serviço, entra lá no site, tem toda a explicação de como utilizar o serviço, tá certo? Faça o seu cadastro e vocês podem também estar complementando essa temática e outras temáticas também, enviando dúvidas via o sistema. De qualquer forma, agradecemos a todos pela participação. Quero agradecer também a nossa palestrante, François, por ter compartilhado, né, do seu tempo e do seu saber aqui abordando a temática do NASF, tão importante para o desenvolvimento qualificado do nosso trabalho no município. Vou passar a palavra para a Fran, se ela quiser fazer algum comentário em relação a essa última pergunta e também já fazer a fala final. Obrigado a todos e até a próxima atividade.
Agradecer a participação de todos, me coloco disponível, né, para esclarecimento de outras dúvidas, né, e que realmente vocês façam uso, né, da ferramenta. Eu acredito que a teleconsultoria possibilita, né, minúcias de questões que a gente não vai ter tempo hábil de discutir aqui para esse outro espaço. Obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente.